Tá, ok. Pega aí. O 2, É o estado da arte. estado da arte, Ou exatamente. pesquisa de anterioridade. É, estado da arte. Aí, o terceiro, quarto, quinto e sexto, eu pensei... Eu quero só o título dele, não quero ele aberto. A gente vai abrir junto. Exatamente. O terceiro, eu pensei, que o senhor já tinha falado lá, tijolo. Ah, O quarto, eu pensei aqui, porque a gente não se reuniu segunda-feira passada, recurso natural. O quinto, desperdício. E o sexto, e aqui, sustentabilidade. Agora, o problema que eu estou tendo dificuldade é imaginar os tópicos que vêm depois, né? Então... Não. Tá bom, tá até demais. Nós precisamos alterar a ordem disso aí. Tá bom. Tá? Bom, pode colocar o sétimo, materiais e métodos, ou metodologia. O 7, o 7 é isso mesmo que o senhor falou aqui, metodologia. O oitavo, boa noite, Danilo. Vai Danilo. ficar ou vai sair e entrar? Como é que é? Eu não estava conseguindo entrar com o áudio, professor. Agora deu certo. Bom. Reiniciei o Note. Beleza. O 8 é resultado. 8 é resultado. Espera aí. Eu vou ficar doida hoje. Tá. O 9, análise de resultados e discussões. Isso mesmo. Análise. Eu coloquei tudo isso aqui no meu caderno. Análise de resultados e discussões, não é isso? Discussões e propostas. Ponto. Discussões e propostas. E o 10, conclusão e referenciais depois. O 10, conclusão. E 11, referenciais? Mas não é 11, mas pode colocar referências ou referenciais, tanto faz. Tá. Bom, vamos lá ver o seguinte, vamos lá começar a discutir. Eu acho que é possível ter isso, só que eu faria o seguinte. Primeiro, os dois primeiros não mudam, eu vou colocar aqui, só que eu colocaria como 3, 3 eu colocaria como recursos naturais. Vamos começar do geral para o específico, recursos naturais. Por que você vai falar recursos naturais? Porque você vai começar a falar que a argila é um recurso natural. Sim. Que a brita é um recurso natural, que é um quartzo, entendeu? Que a água que é usada é um recurso natural, tá? O quarto capítulo, você vai falar, por exemplo, pode falar de desperdício. Tá. Que o desperdício, na realidade, é o desperdício de recursos naturais. Ok? Tá. Naturais. O quinto capítulo, naturais, ok. Oh, meu Deus, o dedo muito grosso é uma desgraça, atrapalha demais. O quinto seria realmente a parte de sustentabilidade. Aí fica algo mais lógico. E o sexto, fica tranquilo que eu estou escrevendo aqui no chat e você vai receber. Tá? Aí o sexto seria o tijolo. O tijolo. Olha, você agora vai falar o que é o tijolo. O tijolo, na realidade, é produto, ok? Que é o produto. Tá? Agora, deveria ter um outro tópico aqui, que você não tem, sétimo, talvez, isso é para pensar. Por exemplo, de ferramentas da construção civil. Porque a gente não vai falar da ferramenta em si, porque o tijolo... Lógico. Não é tijolo no seu trabalho. A gente vai carregar com a ferramenta, né? Isso. Agora, 8, aí sim. 8 veria a quarta metodologia, e 9, resultados. 9, isso. O 9 eu posso até juntar com o 10, né? O 9,
Está aqui o 9, não foi para o 9? Isso, foi. O 9, eu posso colocar assim, um capítulo único, em que eu posso chamar de resultados, vírgula, análise e discussões. Posso até chamar de discussão e propósito. Discussões e propostas, ok? Proposta. Você não vai fazer mais de uma proposta, é uma proposta só, tá? Então, ficaria assim. E agora, o 10º, apesar que não é capítulo, mas colocar aqui seria a parte de conclusão. Conclusão. Ou / considerações finais. A gente vai escolher um nome só, não vai ser o 2 não, hein? Ações, considerações finais, tá? E o último aqui vem a parte de referências. Referências. Então, esse é o sumário de vocês. Copia aí, tá ok? Todo mundo copia e cola. Então, veja, o trabalho que vocês precisam ter agora é no recurso natural. E as perguntas são sempre chaves. Primeira pergunta, o que é? Aqui, na realidade, é o conceito da coisa. A segunda pergunta, B, chama etimologia, tá? O que é a palavra etimologia? Etimologia significa estudo, significa origem. Origem o quê? Por exemplo, da palavra que você está estudando. No caso aqui, sei lá, vamos falar do tijolo. Tijolo. Mas é de cada uma delas, dos artigos. C. Continua, agora qual é o objetivo da coisa? Vou colocar vários tópicos, não precisa usar todos. D. Qual é o motivo ou justificativa da existência? Ativa da existência. Outro, se houver. Eu posso colocar aqui agora uma classificação. Por exemplo, se eu falar com tijolo, eu tenho vários tipos de tijolos, né? E, F, por exemplo, posso falar de tipos. E esses tipos podem ser com relação a formato, pode ser com relação a composição, pode ser com relação a tamanho, entendeu? Esses são os itens que vão entrar dentro de cada um, do item 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. A mesma coisa vai acontecer quando você falar de desperdício. Então, qual é o conceito de desperdício, né? E quais são os tipos de desperdício? O desperdício pode ser, por exemplo, de recurso natural, pode ser de recurso econômico, pode ser vários tipos de desperdício. Mas se eu levo para ambiental, eu posso ter desperdício, por exemplo, de matéria-prima, por exemplo, de argila, por exemplo, de água, por exemplo, vários tipos de desperdício. Então, por isso, vocês têm que escolher que palavra. Ó, as 3 primeiras tem que ter. O que é a coisa? Entendeu? Ela é até repetido, né? Que é o conceito objetivo ali. Mas a etimologia, a origem da palavra tijolo. Tá? E uma coisa que eu digo sempre, você pode encaixar aí, é chamado apresentar, isso aqui é legal, apresentar uma linha do tempo. O que é isso? Vamos supor que você fala do tijolo e vai falar o seguinte, quando que o tijolo surgiu? O tijolo surgiu lá na pré-história. Como é que ele era na Idade Média? Como é que era no início do século? Como é que ele é hoje? Então, isso facilita para vocês mostrarem com figuras qual é a evolução do tijolo para chegar até esse tijolo que nós temos. E mesmo hoje, na época atual, qual a diferença do tijolo cerâmico, tijolo de cimento, o tal do tijolo baiano, tá? Ou outros tipos de tijolos. Por exemplo, vocês podem encontrar um tijolo de material compósito. O que é compósito? O material que ele tem o material polimérico mais o material cerâmico. Exemplo, polimérico pode ser resto de Tetra Pak, aquelas embalagens Tetra Pak, mas pode ser misturado com cimento, misturado com água, então isso vira um tijolo de material compósito. Tá? Tudo isso vocês têm que pesquisar e trazer para cá, para mostrar que o seu estudo é inovador, o seu estudo ele tem uma fundamentação. Aí, quando eu estudar ferramentas, vocês têm que também fazer uma linha do tempo. Antigamente, quais eram as ferramentas usadas na construção civil? Era o cisel e o martelo. Tá?
Ou seja, depois veio o quê? Como é que era a pá de pedreiro? Mas aí vocês chegaram que, para poder transformar aquele material em parede, eu preciso de tijolo. Mas como é que eu vou carregar tijolo? Vou carregar um a um? Então, a ferramenta de vocês é para dar produtividade, é para dar maior eficiência no processo da construção civil. Talvez seja interessante um tópico aí, Danilo e Paola e Luiz Augusto, que entrou agora, né? Colocar também uma coisa chamada de construção civil. E o assunto meio ambiente, juntar tudo num só. Tá? Peraí. Então como é que é? O senhor falou? Um assunto sobre construção civil. O professor. Um capítulo só sobre isso. Seria interessante. Porque a construção civil, você vai colocar o tijolo lá dentro dela. Então, era isso que eu ia perguntar, professor. E construção civil junto, então. Não, construção civil é o assunto geral. O tijolo vai aparecer lá dentro. Dentro disso. Entendi. Não precisa ter um capítulo de tijolo. Tá. Entendeu? Eu acho que é interessante também, dentro desse tópico, incluir ferramentas da construção civil. Pode ser também. Pode ser. Porque aí você começa a enxugar. Começa a enxugar. Fica mais Pode fácil. ser, vai em cima. Nós estamos aqui, a reunião é para isso, para a gente debater. Faz um tema mais geral, né, professor? Ao invés de ficar criando subtópicos. Subtópico lá dentro. É isso aí. Isso. Faz um capítulo maior, mas pelo menos facilita. Mesmo então, porque, eu vou falar agora na reunião de quinta-feira, os capítulos eles têm um tamanho médio, de 8 a 10 folhas. Não é capítulo de 2 folhas, não. Portanto, por que eu pedi para vocês que fossem pesquisar, que levantassem referenciais, para ter assunto para poder discutir? Senão, não dá. Ter base, né? Então, você está vendo agora que, como vocês não pesquisaram nada sobre construção civil, vai ter que levantar também dados referenciais de construção civil. Por isso que a pesquisa referenciais ela não para, ela é dinâmica. À medida que foi aparecendo os assuntos, vocês têm que ir lá buscar artigos, teses, a mesma história. Tá? Outra, ferramenta da construção civil, tem que buscar alguma coisa sobre isso. Quais são as principais ferramentas da construção civil? Alguém tem que ir atrás. E eu acho que a gente precisa decidir que tijolo que a gente vai usar, né? Isso. Quem que é o Danilo que está aqui? O Pacobello? Danilo Pacobello? Apareça aí que eu não estou vendo você. Ele está no mudo. Não sei se ele está ouvindo a gente. Luiz Augusto, apareça aí. Opa! Tá peladão aí não, né, rapaz? Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Liga o microfone. Eu tô em um cliente aqui. Tá bom. Peraí. Alô? Beleza, agora estamos escutando você. Tá? Tá bom. Então é o seguinte, é importante vocês terem alguma coisa, então, por exemplo, de construção civil. Tá? Um capítulo sobre isso. Até para vocês falarem quais são os tipos de edificações que existem e para falar que o tijolo é aplicado nessas edificações. Então, existem casas, existem prédios, existem instalações industriais, instalações comerciais, tudo isso faz parte quando você falar de construção civil. Tá? Da mesma forma, vocês vão ter que falar, por exemplo, de ferramentas da construção e vão ter que listar essas ferramentas. Então, por exemplo, vai lá listar uma colher de pedreiro, o prumo, ok? O nível, todas essas ferramentas. E aí não vai aparecer, ou se aparecer, vai aparecer muito pouco, a ferramenta de pega de tijolo. Vocês estão vendo como é que é o link? Mas eu tenho que vir do geral para o específico. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, deixar aqui um capítulo sobre recursos naturais, esse pode até ser, bem geral. E aí dentro você coloca o quê? O desperdício de recurso e coloca a sustentabilidade. Espera aí, desperdício. E a sustentabilidade. Tá, aí... Tá? Que é o inverso. O desperdício, eu estou consumindo o recurso natural de uma forma errada. E a sustentabilidade é uma proposta para você recuperar ou preservar. Tá, mas aí, por exemplo, o que a gente podia falar de desperdício? Quanto é desperdiçado numa obra? Não, calma. Geral primeiro. O que é o desperdício? Quais são os tipos de desperdício que existem?
Existe desperdício de movimentação, Então, tudo isso baseado numa obra. matéria-prima, mão de obra. Aí beleza, Pacobelo. Mas, por enquanto, está dentro do item recurso natural. O desperdício aqui. O que você falou está certinho. Mas a gente vai colocar ele lá na construção civil. Não, aí você põe na construção civil isso. Tá? Agora, no item recurso natural, você vai falar quais são os desperdícios de recurso natural. Quais são os tipos de desperdício? De matéria-prima, que é o caso de argila, tá? Ou quando o material já está o produto acabado, não vai falar agora, mas é depois em tijolo. Né? Aqui você vai falar, por exemplo, de água, de efluente em geral, mas é algo singelo, nada muito profundo. E aí você vai falar do desperdício, você vai falar da sustentabilidade. Na sustentabilidade tem que falar do triple bottom, ou seja, os 3 pontos de sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Aí sim, o segundo capítulo pode ser, o segundo na sequência, o capítulo sobre construção civil. O que é a construção civil, né? Quais são os tipos de obras civis que são realizadas, casas, prédios, edificações. Quais são os principais materiais? Você está vendo? Você já falou lá de recurso natural. Agora você já vai puxar na forma de material utilizado na construção civil. Aí já vai começar a aparecer o tijolo aí dentro. Tijolo, madeira, tudo em geral. Ok? Depois, o outro, você vai fazer aí dentro um subitem de ferramentas da construção civil. Tá? E aí o capítulo de ferramenta para tijolo, ele vai ter um capítulo à parte. Tá? Se quiser falar o tijolo e as ferramentas, pode criar um capítulo assim. O tijolo e as ferramentas que são utilizadas. Está bagunçando o coreto já. Calma. Como está bagunçando, Ana? Qual é o primeiro capítulo, Ana? Não, aí Não, a qual gente foi o primeiro capítulo que eu disse hoje para você fazer? O 3 vai ser o de... Cadê aqui? Recurso natural. Beleza, o que vai entrar aí dentro? Desperdício, aí a sustentabilidade. Parou. Segundo capítulo, na sequência. A gente tinha colocado como capítulo 4 desperdício, então esquece. Já sumiu. Não, estou mudando agora. Qual é na sequência? Depois meio ambiente, de recurso natural. Qual é o próximo? Aí vai ser o de construção civil, que o senhor falou. E o que vai entrar aí dentro? Ferramentas. Não, primeiro tipo de construção. Tipos de edificações e depois ferramentas. Depois ferramenta. Como que está bagunçado? Eu vou bagunçar a sua cabeça já. Vamos lá, na sequência, agora sim, você pode criar um capítulo. Eu não tinha falado isso, vou falar agora. O tijolo e suas ferramentas. Espera aí, então. O tijolo. Tá. Porque aí você vai falar do tijolo específico e as ferramentas que existem. Tomara que não tenha nenhuma que vocês apresentem de vocês. Mas eu acho que há alguma coisa. Tem umas 3 que eu achei, que eu já tinha falado. Aí é que vai entrar. Aí, na sequência, já entra em métodos. Peraí, só um minuto. Existentes. Tá. Então, sequência, aí a próxima é o quê? Métodos, resultados, todos aqueles 3 iguais. Entendi. Então, vocês teriam 3 capítulos depois de estudo da arte. 3. Isso. Recurso natural, construção civil e... Tijolo e ferramentas. Tijolo e ferramentas. Beleza. Melhorou? Agora, melhorou muito. Agora, cada capítulo desse tem que ter de 10... Mínimo de 8 folhas. Mínimo de 8 folhas. Mas isso entre escritos, fotografias, gráficos, tabelas. Tá? O que não pode é um capítulo de 6, um capítulo de 10, um capítulo de 2 folhas. Aí eu vou puxar a orelha. Não, isso não é bom. Não, vai ter muito pelo contrário. Você vai ter tanta coisa que você não vai saber o que cortar. É o inverso. Tá, se Deus quiser. Não, vai ser assim. Eu tenho certeza que vai ser assim. Tá? Bom, ajudou? Ajudou. Eu acho que... Então, ficamos assim. Agora, a introdução, a gente tem que fazer uma introdução do nosso projeto, seria isso, né? A introdução você já tem, você só vai melhorá-la. Você já está pronta. Aquela do pré-projeto. Eu só dou uma... Isso. O resumo você já tem, você só vai melhorar. Tá.
esse estudo da arte, estado da arte, seria aquela pesquisa que a gente fez. Agora precisa escrever. Agora aquilo você precisa escrever. Então, aqui, é isso que eu vou falar na reunião de quinta-feira. Vou falar mais sobre projetos. Vou falar um pouquinho sobre a aula de inovação, né? Que ele vai falar sobre os institutos de inovação que existem e a sede de inovação que tem no Brasil, né? Porque na aula 5, acho que é aula 5, né? Ele fala o seguinte: olha, existe algum centro de inovação no mundo, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, entendeu? No Brasil, tem, por exemplo, aqui em São José dos Campos, que tem o ITA, tem, por exemplo, Santa Catarina e vários outros, entendeu? E aí ele vai dando essa ideia. E o que hoje eu acabei de sair da reunião de tutores, o que vocês vão ter que fazer, na realidade, é pegar os assuntos da tecnologia da inovação que foi falado e começar a inserir no projeto, até justificando que o projeto de vocês é inovador e o que ele não é inovador. Tá. Então, por exemplo, ele mostra a inovação, é uma inovação incremental, ou seja, é uma pequena inovação, é o termo que vai ter que usar, é uma inovação disruptiva, ou seja, é algo que é diferente de tudo que já existe aí. Pode ser que a de vocês seja mais incremental. No nosso caso é incremental. Então, vocês vão ter que começar a usar agora os termos que são tratados nessa aula de inovação. Entendi. Entendeu? E aí entendeu o seguinte, utilizou-se a ferramenta do Design Thinking para quê? Por exemplo, para levantar problema, depois focar qual era o problema, para propor soluções e depois definir a solução, usar o diamante. Então, esses termos deverão aparecer agora nesse pré-projeto 2. Tá? Falar do job to be done. Falar que, por exemplo, olha, nós estamos sentindo a dor do cliente. Quem é o cliente? É o usuário do tijolo. Sentimos a dificuldade dele ao transportar tijolo. Por isso que nós estamos construindo essa ferramenta para que ele possa transportar tijolo de uma forma mais fácil. Um sistema de pega que seja confortável, que não machuque os dedos. Ao mesmo tempo, ele faça a pega, o peso não seja grande, mas que facilita, em vez de transportar 1 ou 2 ou 4, transportar de 6 em 6, de 8 em 8, de 10 em 10. Então, vocês vão ter que usar as ferramentas da inovação dentro do projeto de vocês. Entendeu, Danilo Pacobello? Entendeu, Gonçalves? Entendeu, Luiz Augusto? Entendeu, Sim, Paola? professor. Eu entendi, porque eu li essas aulas, eu só não li a aula 5. As outras aulas eu li, agora o senhor... Era isso que eu queria entender, clarear a minha ideia, aonde isso ia entrar, entendeu? Dentro dos projetos de vocês. Agora tem que começar a usar as palavras que vocês estão aprendendo. Eu entendi agora. Por exemplo, do Design Thinking, a gente fez aqueles... Como é que é o nome que a gente dá? A gente fez aquelas reuniões para poder escolher levantar, o tema. Escolher, por exemplo, o Design Thinking, ele foi utilizado no projeto na escolha do nome da equipe. Isso. Então, isso tudo você tem que marcar, até para provar como que vocês estão usando essas ferramentas de inovação. Até mesmo, não somente o nome da equipe, o nome do equipamento de vocês que vai ficar. Isso vocês estão dando o nome da equipe, mas é o seu nome do equipamento. Como é que ele nasceu? A necessidade também do cliente, né, professor? Igual você falou, a empatia com o cliente, né? Isso. A dor do cliente. Sentir a dor do cliente, por isso que vocês estão criando esse material. E isso tem que aparecer na justificativa de vocês. Uma das grandes dificuldades, que inclusive seria interessante, e agora que vai a sugestão já, adotar uma outra metodologia. Ir lá no Google Forms, fazer de teste, depois a gente passa. Um pequeno questionário de 5 questões, né? Se possível, já colocar não questão aberta, mas questão fechada de respostas para passar para construtores ou para pedreiro, né? Por exemplo, qual a grande dificuldade que você tem ao pegar um tijolo? Ele quebra, ele fratura, ele cai no chão, porque ele é leve, não sei. Bolar um questionário de 5 questões, não mais do que isso. Mas por que na forma com itens? Para você poder fazer um gráfico. Quando você coloca uma pergunta fechada nesse caso, e 5 ou 4 ou 5, é melhor 4 alternativas, porque aí a pessoa vai para cima ou vai para baixo.
Senão o pessoal vai sempre colocar a do meio, a alternativa do meio. A gente pode falar. Uhum. A gente faz um questionário, eu valido, vocês validam comigo, e aí a gente estoura esse questionário, pode mandar para alguma construtora, ou para mandar para pedreiro que vocês conhecem, né? Algum mestre de obra, para responder sobre a importância. Uma pergunta: se houver um equipamento para transportar tijolo, você usaria sim ou não? Tá? Se sim, por quê? Se não, por quê? Aí põe um tracinho do lado para o cara responder, né? E aí você pode até pegar uma sugestão. No caso de uma ferramenta para pegar tijolo, quantos tijolos eles deveriam ser transportados por essa ferramenta? 4, 6, 8, 10. Como o pedreiro conhece o peso do tijolo, né? Seria até interessante para vocês terem uma noção de como que vocês vão bolar essa ferramenta. Uma outra pergunta. Você sabe quando pesa um tijolo? Só que vocês aí têm que fazer o primeiro passo. Vai na internet e levanta. Um tijolo, sim, por exemplo, o baiano pesa, sei lá, 1,5 kg, sei lá, 1.500 gramas, ok? O outro pesa tanto, tá? Ou então, em relação aos furos, tá? Qual o tijolo que você mais usa? Pega 3, 4 tijolos, até para você orientar a construção da ferramenta. Eu falei 5 questões, mas pode ser 7, pode ser 8, não pode ser mais do que 10, né? Não enche o saco quem vai responder. Tá? Aí você pode mandar pela internet ou pode fazer em papel, Ana, quando você estiver andando na rua, encontrar um pedreiro. Eu estou fazendo uma estatística, você responde para mim, é só marcar X. Isso que eu estou pensando aqui, enquanto que tu tem muita obra pequena. Então, você passa perto da obra, ela pergunta lá para 1, 2, 3, cara, e você traz isso, isso é chamado coleta de dados primária, essa é a mais importante. Então, se cada um de vocês encontrar, cada um tem que passar em 5 obras. Pode ser cara que está construindo, individual, alguma coisa, pega lá, 5, passa o questionário. E, ao mesmo tempo, dispara pela internet para alguns amigos de vocês, algum engenheiro civil aí que tenham, para tentar responder. Mas, primeiro, precisamos elaborar um rascunho, tá? E aí vamos validar isso entre nós e depois você solta. Tá. E isso vai ser um instrumento diferente que vocês vão aplicar. Isso é um instrumento de pesquisa. A gente já tinha feito um questionário que o Délio até passou para a gente, não foi, pessoal? Que ele tinha feito há um tempo, logo que o Codelo falou, se não me falha a memória, tem o do Délio que ele passou para a gente. Beleza. Bom, pessoal, então, preciso sair. E aí, ajudou? Ajudou. Deixa gravando mais um pouquinho, se não for atrapalhar para a gente... Não, eu vou sair aqui, vai continuar vocês aí, eu não vou ficar aqui, eu vou só diminuir o meu volume, vou apagar o meu volume. Vocês podem ficar... Você me manda no WhatsApp quando vocês quiserem sair, tá? Eu mando para o senhor, pode deixar. Muito obrigada. Pessoal, o que eu acho? A gente vai ter que dividir isso para a gente fazer. Entendeu? E a gente precisa começar a se mexer, porque isso é para o dia 15. Se a gente não começar a aproveitar esse final de semana que a gente tem, nós estamos ferrados. A palavra certa é essa. Então, eu pensei, o pessoal, quem conseguir trabalha o que puder. Domingo à noite, como a gente já fez muitas vezes, a gente se reúne, umas 8h30, a gente se reúne, ou até 8 horas, depende do horário que vocês quiserem. A gente valida essas coisas e na segunda a gente continua, porque nós vamos precisar de pelo menos uns 2 dias para a gente finalizar isso. Porque se a gente for deixar para segunda-feira, que dia 15, dia 17 é sexta, 16 é quarta-feira da outra semana, vamos chamar assim, não da outra semana, da outra ainda. É meio de semana, nós vamos estar todo mundo pegando fogo nos trabalhos da gente, pessoal, e aí a gente não consegue parar durante a semana para fazer isso. O que vocês acham? Sim, né? Concordo. Eu acho que a gente podia dividir, porque tem muita informação, você viu? Tem que ser no mínimo 10 páginas para cada capítulo. Nós temos 3 capítulos para a gente fazer, então quer dizer... São 30 páginas que a gente vai ter que escrever. Eu sei que tudo bem, só de falar do tijolo, mostrar de onde vem o tijolo, a gente primeiro precisa determinar que tijolo a gente... Por isso eu acho que essa reunião no domingo vai ser importante. Vamos cada um fazer uma parte. Preciso falar com vocês. Pode falar. Esqueci de falar com vocês. Copia o chat. Copia o chat. Eu tô beleza. Eu copiei. Eu vou
mandar para eles também. Tá? Então tá. Fui. Obrigada, já copiei. Valeu, já professor. copiou, Danilo? Então, Já. depois só põe no grupo para gente. Aí, voltando ao que eu estava falando, cada um faz uma parte, eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem filho, todo mundo tem coisa para fazer. Aí a gente se reúne no domingo para juntar tudo isso, e de domingo para segunda eu me comprometo a digitar, passar isso, porque o Codelo falou que vai mandar o modelo do projeto amanhã, que eu cobrei ele hoje. Só que eu não cobrei no nosso, eu não sei se eu cobrei no grupo ou se eu cobrei no pessoal dele. E ele vai mandar isso para a gente ter também mais ou menos uma ideia, entendeu? Então, algumas coisas a gente já tem do pré-projeto, que é introdução, resumo, essas coisas, mas a gente vai ter que modificar isso, e a gente vai ter que discutir junto isso, né? Então, não dá para um fazer e depois falar, oh, e aí, entendeu? Eu acho que a gente precisa se reunir nesse sentido, entendeu? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que ir nessa linha, mas de qualquer forma, as pesquisas, aquelas que a gente tinha ficado de fazer, tem que fechar. Exatamente, também. Aquilo ali vai ser a base para a gente trabalhar. Eu acho que agora não vai nem adiantar a gente separar, por exemplo, fulano vê artigo, fulano vê isso. Agora nós vamos ter que sentar e cada um achar um pouco de cada coisa disso e botar aqui no capítulo. Então, o que eu pensei? Eu pensei em distribuir, como nós somos, eu não sei, o Adalberto está meio complicado lá no trabalho dele, e eu não sei como é que vai ser, mas eu pensei a princípio assim, a gente dividir, são 3 capítulos, tijolo, recurso natural e o tijolo e suas ferramentas. Pelo menos foi isso que o Codelo falou para a gente fazer. Então, pensei em ficar, por exemplo, 2 ficam com tijolo, com o capítulo de construção civil, 2 ficam com recursos naturais, e mais ainda tem tijolo e suas ferramentas, e outro fica com tijolo e sua ferramenta, entendeu? Para a gente, de 2 em 2, a gente procura, pode ser que a gente procure as mesmas coisas, mas pode ser que a gente procure coisas que sejam diferentes, entendeu? Se a gente for esmiuçar o que cada um vai procurar, vai ser difícil. Então, eu acho que o tema em si é cada um trazer um pouco do que encontrar e a gente se unir, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Não precisa necessariamente ser assim. Eu e você, Danilo Gonçalves, a gente podia ficar com construção civil, por exemplo. Aí o Pacobello com o Décio, que trabalham juntos e que se encontram mais, podia ficar, por exemplo, com o tijolo e suas ferramentas, por exemplo. E o Luiz e o Adalberto podia ficar com a parte de desperdício, entendeu? Com a parte de recurso natural, perdão. De recurso natural, que é uma parte mais simples, mas que também vai demandar a gente ter informação sobre isso, né? Podia ser isso. Agora, não sei, o que vocês acham? É a minha opinião, né? Então, só... O que você acha, Danilo? Vamos, povo, fala aí. Pode ser. Para mim, eu consigo fazer junto com o dele lá, tanto a parte do tijolo e das ferramentas, né? Tem conhecimento legal. Eu queria perguntar uma coisa pro Codelo, mas não deu brecha. Eu esqueci da mãozinha aí, na verdade, né? Quê? Eu esqueci da mãozinha aí, de levantar a mãozinha aí na hora que ele estava falando. A minha pergunta para ele seria assim, nós não temos a ferramenta ainda, não desenvolvemos nada, nem a inovação, nada, né? É através dessa pesquisa que a gente vai conseguir chegar numa ideia, ou a gente já deveria ter a ideia? Não, eu entendo que a partir dessa pesquisa. É a partir da pesquisa. Porque a gente tem uma ideia do que a gente quer fazer, que seria aquela ferramenta que eu mostrei e que você mandou gentilmente o desenho lá, a foto dela. Então, seria uma coisa desse tipo. A inovação nesse sentido seria o quê? Que foi o que o Codelo falou para a gente no pré-projeto. A inovação seria no material da construção dessa ferramenta. Por quê? Porque as que tem são ferramentas que vão enferrujar, que vão dar algum... e são mais pesadas, entendeu? Então, se a gente fizer, por exemplo, a inovação nossa podia ser fazer de um compósito. Por quê? Pode ser mais leve, ou então a gente pode fazer de alumínio, que eu não vi que tem, entendeu?
Só que tudo isso é custo, né? A gente precisa pensar, como a gente não vai... Eu entendo que o nosso projeto, a gente vai criar um modelo, falar de um modelo de ferramenta, mas a gente não vai ter ela num protótipo para mostrar para ninguém, por enquanto, nessa nossa pós-graduação. Eu entendo assim, né? Que não vai dar para a gente fazer um protótipo, não sei se vai dar. Até lá tem muito tempo, né? Mas eu entendo que a inovação vai ser no tipo de material usado na construção da ferramenta. Esse é o meu entendimento, que foi o que o Codelo falou. Que eu pesquisei e vi, que tem aqui no meu caderno, que eu já tinha falado, que era de metal, de latão, entendeu? Que era o que eu tinha visto aqui, quando eu pesquisei. Essa vai ser a inovação da gente. É o material que a gente vai usar para fazer essa ferramenta. Porque tem para todos os tipos de tijolo para pegar. Tem para pegar 6 tijolos, 8 tijolos, 12 tijolos. Tem ferramenta para tudo. E também depende do peso, né? E o tijolo que a gente vai querer usar. Porque eu acho que a gente tem que definir pelo menos 2 tipos de tijolos, se a gente conseguir. Ou então um só. Porque se a gente limita para um, a gente precisa ver. Mas, por exemplo, eu notei nas obras que eu vi aqui em Botucatu que o tijolo com furo é o que mais se usa nas obras pequenas. Eu estou querendo ir numa obra que eles estão construindo um prédio para ver quais que eles estão usando, mas falam que é bloco. E eu conversei com o pedreiro, não é o pedreiro, é o pintor da minha mãe lá. Ele falou que geralmente é bloco, porque ele trabalhou em São Paulo pintando prédio, ele falou, geralmente são blocos que a gente usa na construção de prédio. E casa e essas outras coisas a gente usa com furo. Mas tem gente que tem grana, que constrói naqueles condomínios fechados, aquelas casas mais, tipo mansões, usa também bloco. Entendeu? Então, a gente teria que pensar numa ferramenta que pudesse pegar bloco, se der, né? Não sei. Aí eu já não sou engenheira mecânica. Se desse para pegar bloco e tijolo com furo. Esse é o meu entendimento. Agora, se você quer perguntar isso para ele, põe no grupo que ele responde. Pacobello. Manda um áudio, fala, professor, eu quero saber isso, isso, isso. Ele responde. Na aula, quinta-feira, eu pergunto. Entendeu? Mas eu entendo assim. Danilo, o que você acha? Fala aí, meu filho. Não, eu tô pensando aqui, mas eu concordo. O que eu pensei é o seguinte: talvez fazer uma ferramenta mais versátil, que consiga pegar o tijolo com furo, acho que chamam ele vulgarmente de baiano, e o bloco, né? Uma Sim. quantidade menor do bloco, mas Consiga pegar. que atenda. Mas algo que eu estava pensando era o seguinte: pegar algo que já tem desenvolvido e melhorar, entendeu? Sim. Tanto na questão do material, mas também, sei lá, às vezes tem algum ponto que a gente enxerga que seja de fragilidade no desenvolvimento do produto e a gente consiga melhorar de alguma forma. Mas isso eu acho que é bom a gente ter em mente para ir definido, porque eu acredito que em algum ponto do projeto a gente vai ter que colocar um desenho, entendeu? Do nosso Sim. produto. Que se a Vai. gente está fazendo um produto, como que um produto não dá só para a gente contar a história, né? Ah, A gente não. também tem que colocar as medidas, né? Exatamente. O A material, as medidas, porque é isso que vai ter informação. material, A o gente tem que desenho, dizer que a entendeu? Tem gente que... o que eu acho que a gente não vai conseguir fazer um protótipo mesmo para dizer assim, está na mão o Isso, negócio, para dizer, olha, estamos vendendo isso, entendeu? Mas o desenho, com certeza, a gente vai ter que ter. Sim. Então, isso é fato. Então, eu acho que eu vou pôr se vocês concordarem, ficar a divisão, porque o Luiz acho que está no cliente, não vai nem conseguir ouvir a gente. Eu pensei em fazer isso. Eu e você, Danilo Gonçalves, a gente fica com o primeiro capítulo lá de construção civil, o Délio e o Pacobello ficam com o tijolo e as suas ferramentas, que eu acho que vai ser legal, eles pesquisam. E eu ponho o Adalberto com o Luiz com recurso natural, que é uma coisa mais... Tá bom. Não tão É, sofisticada. põe no grupo, Ana. Põe no grupo. E pessoal aí,
até mesmo o pessoal ler concorda, porque, por exemplo, o Délio não está aqui, o Adalberto também não, o Luiz, eu não sei se ele conseguiu acompanhar no detalhe, né, a discussão aqui, mas seria interessante até mesmo para histórico, né, porque aí depois, por exemplo, a gente, sei lá, chega quarta-feira e lembra que tem que fazer que tem essa atividade, aí, mas não lembra no que tem que pesquisar no detalhe para já ir começando a fazer, aí tem onde consultar. Só tem esse final de semana para a gente fazer, e o outro, no mais tarde, o outro nem é para fazer, o outro é para a gente juntar tudo, escrever para poder mandar dia 15. Sim. É quarta-feira, entendeu? É muito pouco tempo. Entendeu? E eu queria ter tido essa reunião com o Codelo para justamente entender um pouco mais disso, porque na outra reunião eu não fiquei com coisas na cabeça que eu conseguisse desenvolver, entendeu? E aí é isso que a gente vai ter que fazer, porque eu acho que isso ainda vai ser um outro pré-projeto que a gente vai estar fazendo, ainda não vai ser o projeto final. O projeto final a gente só vai falar no final mesmo. Ainda vão ter várias correções para a gente conseguir finalizar isso. Hoje mesmo ele falou que isso daí é o pré-projeto 2, né? É o 1 com mais detalhes. Exatamente. Eu acho que a gente vai desenvolvendo isso durante as próximas 2, porque só faltam 2 disciplinas para a gente acabar. Sim. Então, é pouco tempo, né, que a gente vai ter. Eu acho que o Codelo, eu não perguntei para o Codelo, mas eu queria saber até quando até quando a gente vai poder entregar. Porque o projeto é o TCC da gente, né? É a entrega do produto, né? Então... Eu acho que no PM Canvas tem isso aí, Ana. Tinha umas datas lá, o professor até... Lá a gente falou até dezembro. A data de entregáveis. Ele falou mas até eu acho dezembro, lá mas... dá para ter uma ideia. Mas outro dia ele falou na reunião, numa das aulas, que era março do ano que vem, pelo amor de Deus, gente. Março do ano que vem eu já não quero mais estar aqui fazendo isso. Eu quero... nem sonho com isso. Eu quero ver se até dezembro. Vamos dar linha no pipa. Vamos, tá? Vamos. Deixa escrito isso, manda aí no grupo aí que a gente vai fazer, né? Eu vou mandar no... manda lá no grupo e aí já pede para o pessoal responder. Tá bom. Danilo, o Gonçalves, eu queria falar com você, te perguntar um negócio. Você falou, ô Pacobelo, se você quiser, pode ir. Eu só vou perguntar um negócio que não tem nada a ver com o projeto. Se você quiser, fica à vontade. Beleza? Põe no grupo e a gente vai falando, tá? Tranquilo. Lembrar que tem que colocar também a questão dos aspectos e impactos aí a questão da sustentabilidade, lá daquelas 3 ferramentas que ele comentou, né? Eu não sei se vai entrar na questão dos recursos, nos recursos lá. Os naturais, né? Tem que colocar a questão dos impactos, seria importante. O que eu vou pedir para o pessoal no grupo que não assistiu a reunião ouçam o áudio. Eu vou pedir para o Codelo mandar para a gente essa reunião gravada, e aí cada um escuta a reunião, presta atenção no que o Codelo falou e para poder escrever sobre o assunto, entendeu? Esses impactos que o Danilo está falando, eu acredito que ele entra no sustentabilidade. Sustentabilidade vai entrar, que é o econômico, social, e eu perdi o último, mas daí eu vou tentar ouvir o áudio de novo e aí eu escrevo. Tá? Até amanhã, sem falta, eu escrevo isso e mando para todo mundo. Tá bom. Beleza. Eu vou sair aí. Tá bom. Beleza, Danilão. Obrigado. Gonçalves, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar, Ana. Você falou que você trabalha na Mercedes, não é? Isso. Você não tem nenhum contato de RH que a gente pudesse mandar currículo, né? Porque eu mando pelo site, por tudo. Você não consegue nenhum contato para me dizer? Eu tenho os contatos lá dentro, lá de recrutadora, Ana. Dependendo, você pode me falar. Para quem que seria? É para você? É para o seu marido? Seu marido? O que ele faz? Meu marido é engenheiro mecânico, é o Adalberto. Não, eu sei, mas ele é engenheiro mecânico, mas qual que é a experiência dele? Ele tem experiência em montadora. A maior parte da experiência dele, entendeu? E ele, agora, por exemplo, ele está trabalhando na Volks Caminhões, entendeu? Lá em Resende. Mas a gente tem vontade de São Paulo, entendeu? Agora, a Mercedes Caminhões é aonde? Não é em São Bernardo. É em São Bernardo. Bernardo também? Então, era São Bernardo.
Eu queria que o currículo dele chegasse na Mercedes, na mão de um recrutador, entendeu? Era isso que eu queria te pedir. Eu entendi. Não, se quiser, você pode me mandar e eu encaminho lá dentro, entendeu? De qualquer forma, fala para ele. Entendeu? Não tem você não problema não. conhece, não quero comprometer você. Por isso que eu perguntei, se você tivesse, eu mandaria, independente de você, entendeu? Para não te comprometer também. Sim, não, mas não tem problema não. De qualquer forma, você pede para ele cadastrar. Você falou para ele cadastrar no site da Mercedes? Eu já falei com ele, ele já tem o cadastro, mas aí, Tá por bom. isso que eu vou falar para ele atualizar, ver se está atualizado direitinho, e aí eu te mando, e aí se você puder encaminhar para mim, olha, ia ser uma benção. Eu ia agradecer. Sim. Não, eu mando. Eu sei que tinha vaga de engenheiro lá, mas não lembro para que era. Não tem problema. Quem sabe eles vêm e é isso que eu queria, sabe, o Danilo? É ver o currículo, entendeu? Alguém de olhar, porque quando a gente põe no site, às vezes eles só procuram aquilo que eles estão buscando das vagas, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, estão abrindo uma vaga de engenheiro de produção, por exemplo. Eles vão buscar engenheiro de produção, eles não vão olhar os outros, entendeu? Sim. Quando o currículo dele chegar na mão de um recrutador, quem sabe o cara fala, putz, eu estou precisando desse fulano para fazer, ele pode fazer isso, entendeu? É isso que eu estou imaginando. Tem uma menina lá que eu não tenho muito contato com ela, mas eu mando para ela. Tá bom. Eu pego o currículo dele e encaminho para ela. Eu agradeço muito, fico muito agradecida mesmo. E tá? a gente ora para dar certo. Se Deus quiser, meu filho tem rezado muito, muito. Eu estou muito feliz com o trabalho que ele conseguiu. Mas é aquilo que eu te falei, né? Ele está querendo ir embora para São Paulo, então, podendo ajudar dessa maneira, melhor, né? É melhor. Quem sabe a Lá, gente... vira e mexe, eles estão contratando. graças a Deus, quem sabe? É uma benção. Vamos ver aqui. Que Deus ponha a mão. É Tá? possível. Muito obrigada. Eu vou avisar o Codeiro para preparar a gravação e aí a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Pede para ele qualquer coisa, ele me manda no WhatsApp. Ou ele Tá me chama bom. no WhatsApp, eu passo o e-mail, aí ele manda lá para mim. Tá bom. Agradeço, viu? Tá Muito bom? obrigada. Boa semana. Por nada, E a Ana. gente vê domingo, então, e vai conversando pelo Zap. Tá bom? Tá bom? Assim que você mandar lá, eu já starto as pesquisas. Tá bom. Eu Tá bom? mando. Tá bom. Amanhã, sem falta, eu ponho. Amanhã de manhã, eu acho que eu vou conseguir ficar sossegada, eu mando. Tá bom então, Ana. Obrigadão. Obrigado, hein? Vou botar o Codelo, que a gente pode desligar. Tá bom então. Até Tchau. mais. Boa semana, se cuida. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa Valeu, noite. Luiz. Boa noite. Estou Abraço. aqui ouvindo aqui de longe, trabalhando um pouquinho aqui para variar, mas estou aqui ouvindo vocês. A gente vai se falando, tá Tem bom? problema não, a gente Eu vou entende. pôr no grupo, aí qualquer dúvida vocês vão se falando e também a gente ouve o áudio que o Codelo vai pôr no grupo para a gente. Eu vou pedir para ele. Beleza. Beleza, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tem que eu sair daqui, né? Cadê aqui? Eu tenho que sair. Desligando então a reunião.